Boa noite. Boa noite a todos. Estão todos bem? Um prazer estar com vocês aqui. Essa noite maravilhosa de quarta-feira. Aulinha hoje ao vivo e a cores. Espero que estejam todos bem. Preciso estar bem, com a mente bem aberta aí para a gente falar um pouco sobre escrita científica, né? Um assunto aí muito legal, muito pertinente. E aí, nesse dia de hoje, eu queria ter uma conversa bem aberta, né, com vocês, uma conversa bastante objetiva. Primeiro, me diz como é que tá o áudio aí. O áudio tá chegando legal aí para vocês? Tá tudo bom? Tá tudo ok? Está sim? Que bom. Pessoal, então bora lá, né? Quem já me conhece aí das minhas aulas, então assim, para quem está me conhecendo agora, né, eu sou o professor Danilo, eu sou professor universitário, sou do dono e professor principal da escola Ciência Descomplicada, né, o nosso site cienciadescomplicada.com, em que nós temos alguns cursos, né, principalmente na parte aí da escrita científica. E aí, vez ou outra, eu faço alguns cursos, algumas capacitações de maneira gratuita, como está ocorrendo agora, né, de maneira aberta. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos, fiquem todos muito à vontade, né, para fazer perguntas, né, etc. Podem fazer perguntas ao longo da aula, não precisa eu terminar de explicar para vocês perguntarem algo, então podem perguntar à vontade. E aí a nossa equipe ela vai estar anotando aí todas as perguntas, e aí no final eu vou estar respondendo a todos, tá? E aí vocês podem ligar microfone, câmera, fiquem à vontade, tá? Vocês estão em casa, tranquilo? Então, com licença, eu vou compartilhar aqui minha tela. Como eu disse, fiquem todos muito bem à vontade para estar fazendo comentários, colocações, todas as coisas, elas são muito bem-vindas. Então, assim, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa conversa de hoje, essa capacitação. É uma capacitação que ela é elaborada aí com bastante carinho e bastante direcionada, especialmente para vocês que buscam, né, majorar, aumentar o conhecimento em relação à escrita científica. Então, hoje, especificamente, eu resolvi falar sobre discussão, que é um ponto aí muito importante, muito relevante dentro da escrita científica de um modo geral. E diga-se de passagem, é um dos itens que as pessoas têm muita dificuldade de escrever. Porque eu não sei se vocês já perceberam isso, e inclusive pelos meus cursos do YouTube, e também pela fala de outros professores, que aí o pessoal normalmente trabalha assim, você vai escrever o seu projeto, né, o seu artigo científico, a sua dissertação, TCC, monografia, a sua tese. E aí o pessoal dá toda uma estrutura para todos os itens do artigo científico, por exemplo. O pessoal diz como é que você vai escrever a introdução, como é que você deve escrever os seus objetivos, o que é que você deve escrever no método, né, ou seja, o tipo de estudo, os participantes, como é que você pode estar elaborando os seus resultados. Aí o pessoal diz que você pode colocar uma tabela, um gráfico e etc. Só que eu não sei se vocês notaram, pouquíssimas pessoas falam sobre como é que você vai escrever a sua discussão. É falado, por exemplo, como é que você vai concluir o seu texto, né? E aí algumas pessoas dizem assim, retoma o objetivo, né? E etc. Então, assim, foi uma coisa que eu percebi. Tem-se estrutura para tudo, menos para danado da discussão. Então, é justamente sobre ela, tá, que eu resolvi falar, porque algumas, por não ter essa recomendação, que é o que eu quero que vocês saiam, né, dessa aula hoje aqui, com essa visão de como elaborar a discussão, tá? É justamente sobre ela que eu venho falar para vocês. Ou seja, hoje a gente tem que desvendar essa discussão. O que é que a gente vai escrever,
nessa discussão o que é que nós não podemos escrever, e também eu vou demonstrar algumas estruturas meio que prontas, tá? Para vocês conseguirem aproveitar e, consequentemente, elaborar aí a sua discussão, né? E, consequentemente, o seu trabalho científico, tá? Se vocês puderem colocar aí no chat de que curso vocês são, de que área, né? Pode facilitar um pouco as coisas, porque aí eu posso acabar trazendo alguns exemplos. Eu não tenho como, lógico, dar exemplos para todas as áreas, mas aí vocês podem fazer perguntas no final, sintam-se bastante à vontade, tá? Para fazer perguntas, interromper, então vocês estão em casa, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Então, assim, o que é que acontece? Um artigo científico, tá? Eu vou falar inicialmente da questão do artigo científico, mas aí você vai se atentar que todas essas recomendações que eu vou falar aqui na aula, elas podem ser aplicadas para qualquer trabalho de conclusão de curso, né, que é o TCC. Então, você pode aplicar aí a sua monografia, a sua mono, né, a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado, porque em todos esses trabalhos científicos, você vai necessitar elaborar uma discussão, né? Você vai passar pela fase de projeto, e aí você vai fazer toda essa estrutura que ela representa qualquer trabalho científico. Então, assim, todo e qualquer trabalho científico, independente da área, ele vai ser composto por essas estruturas. Então, vai ter uma introdução, você vai ter o seu objetivo, o método, a parte de resultados, discussão, conclusão. Não está aparecendo o que eu estou escrevendo? Não está aparecendo? Então, assim, todas essas partes aí, elas são de qualquer trabalho científico, tá? Então, independente se você vai fazer uma monografia, né, uma dissertação, uma tese, então em todas elas vai estar aí a questão de toda essa estrutura. E em todas elas, em qualquer uma, você vai precisar fazer a sua discussão. Tudo bem? Então, pessoal, vocês estão vendo o slide aí direitinho? Vocês estão conseguindo ver o slide? Me diz aí, vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Deixa eu compartilhar aqui de uma outra forma, que eu acho que vocês vão conseguir ver o que eu estou... Deixa eu compartilhar de uma outra forma, que aí pode aparecer o que eu estou escrevendo também. Eu acho que vai ficar legal para vocês. Pronto, eles estão vendo aí tranquilo no slide? Está vendo aí o que eu escrevi? Acho que está ficando legal, né? Tá tranquilo? Está dando para ver o meu slide? Sim? Tranquilo? Beleza. Então, bora lá. Então, eu estava dizendo o seguinte, que em todo o trabalho científico, né, em todas as estruturas, vocês vão encontrar normalmente essa estrutura, né? E você vai precisar elaborar a sua discussão. A discussão, né, já adiantando um pouco do que eu vou falar daqui a pouco, ela é justamente o item em que você vai tentar provar a sua ideia. Porque, note, quando você vai fazer um trabalho científico, tá, de uma forma geral, então você consegue, por meio da introdução, você consegue demonstrar, sei lá, você consegue apontar o seu problema de pesquisa, né, problema de pesquisa, que é algo muito importante para você demonstrar. Você consegue demonstrar a questão das suas hipóteses. No objetivo, vocês conseguem ver, determinar onde vocês querem chegar com a sua pesquisa. Então, isso é o que o objetivo vai nos trazer. No método, você vai me dizer qual é o caminho que você vai percorrer, vamos colocar assim, para chegar, para descobrir, para
responder a sua pergunta de pesquisa. E aí, consequentemente, você conseguir atingir o seu objetivo. Então, todo trabalho científico, ele segue meio que uma lógica, preste atenção. Na introdução, você apresenta o tema, você mostra qual é o problema de pesquisa. Posteriormente, eu posso fazer uma live, né? Eu posso abrir inscrições para a gente discutir sobre esses temas. Mas lá no nosso canal do YouTube, lá no Ciências Complicadas, eu já tenho algumas aulas falando de introdução, o objetivo, por isso que eu não vou me deter nessa aula, porque o nosso foco é discussão. Mas aí eu estou tentando só para vocês verem, né, que a estrutura geral de um artigo científico vai passar pela introdução, que aí você vai demonstrar o seu tema, você vai demonstrar a sua pergunta de pesquisa, você vai ver o que você quer pesquisar, o que é que você quer responder, você já vai apresentar algumas hipóteses, ou seja, algumas possíveis respostas a esse tema, e aí você demonstra o seu objetivo, ou seja, onde que você quer chegar, né, com essa sua pesquisa, o que é que você quer descobrir. E aí, posteriormente, você apresenta o seu método, ou seja, você apresenta o caminho que você vai percorrer para que você chegue, né, descubra essa sua pergunta de pesquisa, que você consiga chegar ao seu objetivo. Pode ser uma revisão de literatura, pode ser uma pesquisa de campo, então pode ser essas diversas estruturas. Quando você realiza a pesquisa, você vai demonstrar esses seus resultados. E aí, esses seus resultados, você vai demonstrar por meio de um gráfico, de uma tabela, por meio de texto, de uma figura, um mapa mental. Então, você decide. Só que note, aí vem a estrutura seguinte, né, que é o que a gente vai abordar hoje, que é a discussão. A discussão, como o próprio nome já diz, ele é um item em que, basicamente, você vai tentar provar, tentar explicar. Eu acho que esse termo explicar, ele resume bem o que você vai fazer na sua discussão. Ou seja, você vai dar uma explicação. É como, imagine, tá, antes de tudo, que quando você for escrever a sua discussão, você vai pensar nela como se você estivesse escrevendo algo, tentando convencer o leitor de que aquilo é verdade. Tentando convencer o leitor que aqueles dados, realmente, que você demonstrou lá nos resultados, realmente eles significam alguma coisa, que você pode gerar uma evidência científica a partir dela. Então, é justamente nesse item de discussão que nós vamos abordar isso. E aí, na conclusão ou considerações finais, é o item que você vai fazer, né, um fechamento, vai responder a sua pergunta de pesquisa, vai retomar o seu objetivo de acordo com toda aquela estrutura. Mas o nosso foco da aula de hoje é justamente analisar a discussão. Ou seja, como eu disse, o pessoal sempre traz uma estrutura para tudo. Né? O pessoal diz que na introdução você vai fazer uma contextualização, né? Você vai apresentar a sua pergunta de pesquisa, você vai apresentar a sua hipótese, justificativa e relevância, então tem uma estrutura. E por que não vai ter para a discussão? Então ela tem sim. Existe olha o que é que eu vou dizer, uma receita de bolo, vamos colocar assim, para você estar elaborando essa discussão. Não que o que eu vou dizer aqui é uma verdade absoluta, e aí você tem que fazer necessariamente assim. Mas a gente tomando por base os estudos científicos que são publicados, né, consequentemente, essa estrutura é a que tem dado certo para o pessoal ser aprovado no seu TCC, monografia, dissertação, né, ter o seu artigo aprovado para publicação e etc. Está aparecendo o que eu estou escrevendo? Beleza. Então, é justamente sobre ele que nós vamos, sobre a discussão que nós vamos comentar um pouco. Então, inicialmente, eu vou falar algumas coisas que você pode e que você não vai fazer na sua discussão, ou seja, algumas coisas que você vai precisar fazer na sua discussão, algumas coisas que você vai evitar, você vai passar longe de estar escrevendo na sua discussão, e depois, por último, eu vou mostrar alguns exemplos de alguns trechos de como é que vocês podem estar colocando aí essa discussão. Tudo bem? Então, assim, a primeira ideia da discussão, você vai pensar nela, depois eu vou mostrar uma estruturazinha, tá? Que vai orientar vocês como é que vocês vão escrever tudo isso que eu falei aqui. Mas preste muito bem atenção no que é que a discussão ela deve se pautar, né?
Uma ideia assim que eu gosto muito é justamente a parte de explicar os seus resultados, ou seja, explicar os seus dados. O que é a explicação desses resultados, Danilo? A explicação desses resultados é basicamente assim. Imagine que você fez uma pesquisa, e aí essa pesquisa, você colocou lá gráficos, trouxe uma tabela, né, por exemplo. Então, por meio desses dados que você coletou, pessoal, desculpe aí, eu acho que tem um barulho aí de fundo de uma igreja aí, mas eu tomara que o áudio esteja bom aí para vocês, beleza? Pois ao vivo é assim mesmo, sempre aparece algumas coisas, ok? Chamada. A frequência, tá, pessoal, ela vai ser feita pelo próprio sistema, tá? A gente já faz automaticamente, beleza? Então, assim, nos resultados, você vai trazer a questão dos seus dados, ou seja, vai trazer lá uma tabela, um gráfico. Na discussão, é basicamente o item que você vai explicar essas informações. Por quê? Muitas pessoas me perguntam assim, Danilo, eu posso escrever resultados de discussão junto? Pode. Eu posso escrever resultados de discussão separado, como normalmente está nos artigos científicos? Pode também. Então, assim, não há um mais certo do que o outro. Às vezes, a norma da instituição, a revista que você vai publicar é que vai lhe direcionar para essa questão. Mas quando eu digo explicar os dados, imagine que você trouxe lá uma tabela ou um gráfico. Tudo bem, aqui são as suas informações que você coletou, você elaborou. Mas como é que aqueles dados que você trouxe nos resultados, vai explicar, né, as informações, como é que eles vão explicar o seu tema? O que é que eu quero falar com isso? Eu já vou trazer o erro que as pessoas cometem quando vão escrever a discussão. As pessoas colocam assim, ó. Imagina que eu fiz um gráfico bem simples, assim. Imagina que eu fiz um gráfico de Pixar, né, que é um gráfico de setores, que vocês devem evitar. E aí, por exemplo, eu trouxe um gráfico em que, sei lá, 25% ou 20% das pessoas, 20% dos participantes são analfabetos, por exemplo. E aí, lá nos resultados, eu trouxe isso, né? Então, 20% é analfabeto. Na discussão, eu tenho que explicar se esses 20% que são analfabetos, se ele está influenciando na minha pesquisa, nos resultados da minha pesquisa. Imagine que eu estou pesquisando, tá? Eu não sei muito bem qual é a área de vocês, mas aí vou dar um exemplo que todo mundo está passando agora, a questão do coronavírus, né? A questão da vacina, né? E a questão do coronavírus. Então, imagine que eu pergunto para as pessoas se elas querem tomar a vacina ou não. E aí eu faço um perfil dessas pessoas, aí eu vejo que 20% são analfabetas. Tudo bem. Então, lá na discussão, eu tenho que explicar se essas pessoas que são analfabetas, elas vão influenciar ou não, né, nos resultados. Ou seja, será que a escolaridade da pessoa, ela está influenciando na decisão da pessoa de tomar a vacina ou não? Então, é essa ideia que você tem que ter, tá? E aí você não pode colocar nos resultados, até como eu coloquei aqui alguns itens, mas aí eu vou falar daqui a pouco, você não pode colocar na sua discussão, porque o que é que as pessoas fazem muito? Uma revisão de literatura na discussão. O pessoal costuma colocar na discussão assim, trazendo definições, trazendo dados estatísticos. Imagina esse tema que eu falei, a questão das pessoas quererem ou não tomar a vacina aí contra o coronavírus. Então, imagine que aí, lá na discussão, não é a hora de eu trazer quantas pessoas já morreram por coronavírus, não é a hora de eu dizer o que é coronavírus, onde o coronavírus se originou, fazer todo um percurso histórico. Então, não é a hora mais de eu fazer isso. Isso, ele tem que ser feito lá na introdução, lá na sua revisão de literatura, lá no referencial teórico. Porque aqui na discussão, você vai explicar quais as possíveis causas para as pessoas quererem ou não tomar a vacina. Tá dando para entender, pessoal? Então, assim, eu acho que essa palavra, ela explica muito bem a questão da discussão, ou seja, você vai explicar os seus dados, você vai fazer relações, aí eu vou trazer alguns exemplos de como é que vocês podem estar fazendo isso.
Então, assim, geralmente na discussão, tomando por base isso que eu falei, na discussão, uma das primeiras coisas, tá, que você vai falar é justamente você vai trazer os principais resultados. Então, imagine que, primeiramente, lá no seu estudo, você trouxe os seus resultados, né, como uma estrutura, ó, que eu falei aqui anteriormente. Então, você trouxe a sua introdução, você trouxe o seu objetivo, o método, e aí você trouxe os resultados, por meio de um gráfico, uma tabela, alguma coisa. Então, já no primeiro parágrafo da discussão, e o nome do item é discussão, né, se atente a isso também, não é discussão, e nem muito menos discussões, porque resultados e discussões, eles subentendem que você vai discutir sobre vários temas, que em grande parte dos casos essa não é a ideia, né? Você está discutindo uma única teoria. Então, aqui na discussão, você vai, já no primeiro parágrafo, tá? Eu já vou colocar até aqui do lado. Pessoal, depois, se vocês quiserem essa aula, tá? Eu posso estar disponibilizando aí para vocês. Tá? Quem quiser a aula, pode colocar aí no chat, e aí depois a minha equipe vai estar disponibilizando aí. Então, assim, no primeiro parágrafo da discussão, você já pode trazer os seus principais resultados. Então, imagine aí algum tema. Imagine que eu vou falar, por exemplo, sobre a renda do país no período de pandemia. E aí, lá por meio dos resultados, eu já trouxe que a renda das pessoas estão diminuídas, que está afetando na questão social e etc. Então, eu já posso fazer uma espécie de resumo, já no primeiro parágrafo da discussão, trazendo, né, esses resultados, tá? Trazendo esses principais resultados. Lembrem das principais recomendações em relação a você escrever os seus resultados. Ou seja, quando você coloca um resultado lá, um gráfico, uma tabela, né, por exemplo, esse gráfico, essa tabela, você vai fazer um comentário. Você não vai simplesmente lá nos resultados jogar um gráfico numa tabela. Você vai fazer um comentário sobre eles. Como é esse comentário? Você vai estar destacando os principais resultados. Ou seja, você vai estar destacando algo que chamou a atenção. Por exemplo, se você analisou o nível de escolaridade, tantos por cento das pessoas elas são analfabetas ou têm um ensino superior, né, alguma coisa aí do tipo. Então, nos resultados, você já vai chamar atenção para isso, mas na discussão, no primeiro parágrafo, é importante que você já chegue trazendo os principais resultados, ou seja, as coisas que chamaram mais atenção em relação ao que você colocou lá nos seus resultados. Uma tabela, um gráfico, alguma coisa. Então, as principais informações. Porque é justamente em cima dessas principais informações que você vai trabalhar para explicar o seu tema. Estão me entendendo, pessoal? Tá tudo bem até aqui? Eu estou indo rápido demais? Coloca aí. Né? O que é que vocês estão achando? Se está rápido demais? Falo mais devagar? Né? Às vezes eu me emociono e acabo falando um pouco rápido, tá? Isso acontece. Eu sei que eu falo um pouco rápido, então, se tiver um pouco rápido aí, podem colocar aí no chat, beleza? Então, assim, a gente inicia, tá, trazendo esses principais resultados. E aí, note que dependendo do estudo que você fizer, essa outra coisa importantíssima, que poucos professores passam para os alunos. Porque assim, olha só, pessoal, dependendo do estudo, né, que você fizer, porque assim, existem dois tipos de fontes de dados para você realizar o seu estudo. Existem os estudos chamados de primários. Danilo, o que é um estudo primário? O estudo primário é aquele que você vai na fonte. Então, imagine que eu vou realizar uma pesquisa com vocês. Eu vou realizar uma entrevista. Então, eu estou coletando os dados diretamente com vocês. Ou seja, eu estou coletando essas informações, estou lhe fazendo uma entrevista, eu posso olhar o seu peso, perguntar a sua idade, posso aplicar lá um questionário. Então, isso é uma pesquisa de dado primário, ou seja, eu estou diretamente na fonte. Quando você tem um estudo de dado primário, ou seja, você realizou uma entrevista, você realizou um experimento, você vai utilizar outros estudos, que é justamente trazer a literatura para fundamentar essa sua discussão. Agora, preste muito bem atenção. Não é simplesmente você trazer a literatura e fazer uma mera comparação, que eu até coloquei aqui, tá? Porque o que é que algumas pessoas acabam pecando na discussão? As pessoas realizam toda uma pesquisa,
E aí, quando é no fim, aí quando é lá na discussão, aí coloca simplesmente assim, ó. Ah, eu encontrei 30% de eficácia na minha intervenção. Segundo o fulano de tal, ele encontrou também 30%. E aí as pessoas passam a discussão inteira fazendo uma mera comparação de informações entre os seus resultados e entre os resultados de outros estudos. Então, assim, os resultados da sua pesquisa, uma coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça é que o resultado da sua pesquisa ele não é igual ao de ninguém. Ele não precisa ser um resultado parecido, semelhante com o de absolutamente ninguém. Muito pelo contrário, quando você encontra resultados que ninguém achou, que é diferente de outros estudos, você tem um trunfo nas suas mãos. Ou seja, você vai utilizar a discussão e explicar por que os seus resultados foram diferentes de outra pesquisa. Você vai explicar por que os seus resultados eles deram diferentes de outros autores. E aí você pode trazer, ó, segundo o autor tal, ele achou, sei lá, que o suco aqui na minha caneca ele diminui em 50% a dor de cabeça, né, a cefaleia. Mas aí eu só achei, na minha pesquisa, que ela diminui 20%. Por que na minha pesquisa ela só diminuiu 20%? E aí, olha só, eu vou explicar na discussão por que é que na minha pesquisa eu encontrei esse resultado. Foi por conta da cultura das pessoas? Foi por conta do clima? Então, você vai explicar por que é que aquilo está acontecendo. Quando o seu estudo é um estudo de dado primário, ou seja, você realizou uma coleta de dados, uma entrevista, você vai utilizar outras pesquisas como modo de trazer argumentações para tentar fundamentar aquilo que você está explicando. É diferente, por exemplo, quando você faz uma pesquisa de dados secundários, como é o caso de uma revisão de literatura. Então, em uma revisão, tá? Em uma revisão de literatura, e aí aqui nós podemos incluir uma revisão sistemática, uma revisão integrativa, uma revisão narrativa, né, da literatura. Quando você faz uma revisão, aqueles estudos que você selecionou, você vai discutir e comparar os dados dos artigos. Porque, note, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você fazer uma pesquisa original, você fazer uma entrevista, aplicar um questionário, olhar o peso, sei lá, das pessoas, fazer uma entrevista, tá, de uma maneira geral, que você está coletando diretamente essas informações. Isso é um caso. Outro caso diferente é você fazer uma revisão de literatura, em que você vai selecionar estudos, tá? Você vai selecionar artigos, né, documentos, e é a partir daqueles documentos que aqueles documentos, as informações que tem neles, são os seus resultados, são os seus dados. Então, o que é que você vai discutir? Os dados daqueles artigos. Você vai comparar, você vai discutir as informações desses artigos, porque eles são os seus resultados. Eles são as informações que vocês coletaram. Tudo bem? E aí, quando eu coloco, no caso de um estudo primário, você vai também trazer estudos, tá? Vai trazer pesquisas, que eles consigam trazer alguma fundamentação para aquela pesquisa. Mas, de uma maneira geral, algumas pessoas me perguntam assim, Danilo, então quer dizer que na minha discussão eu só vou utilizar literatura? Lógico que não. Você vai colocar a sua percepção, você vai trazer, né, a sua percepção, a sua vivência, né, a sua observação dentro daquela sua pesquisa, mas é importante que você traga outros pesquisadores, né, a voz de outros pesquisadores para dentro do seu artigo, porque se você coloca só a sua opinião, então isso às vezes dá um tom de muita subjetividade para o seu artigo científico. Se você só coloca a questão da literatura, né, no seu artigo científico, você fica sem autoridade, porque aí você não fez nenhum comentário, você simplesmente jogou ali o que os autores trouxeram. Então você vai fazer uma junção, né, fazer uma salada de fruta entre o conhecimento que você encontrou e que você já tem e o conhecimento que os estudos, os livros, as teorias, os artigos científicos, outras pesquisas já têm em relação àquele tema. Tudo bem? Então, é justamente sobre isso que vai ser a sua discussão. Então, você tem que ter a ideia, quando você for montar, 3 coisas, tá? Desse slide que você tem que tirar. A primeira delas é que a discussão é a explicação dos seus dados. A segunda ideia é você
ter em mente se o seu estudo é um estudo primário, ou seja, um estudo original, que você foi lá e coletou os dados, ou é um estudo de dados secundários, como é uma revisão de literatura. Se for um estudo de dados primários, aí você vai trazer sua opinião, trazer também o resultado de outras pesquisas para estar fundamentando ali com a teoria, alguns dados e etc. Mas lembrem que vocês não vão fazer uma revisão de literatura. Aqui não é para você mais colocar teoria, não é para você colocar mais dados, né, outras informações que nem apareceram lá nos resultados. Então, é importante você se atentar a isso. E aí, quando for um estudo de dados secundário, como é a revisão de literatura, você vai discutir o resultado desses artigos que você selecionou. Você não vai fazer algo de modo geral. E aí você vai ter em mente, quando você sentar para escrever essa discussão, você tem que ter em mente que você vai estar sempre olhando, você vai ter, tem que estar sempre na sua mente, de preferência, coloque ele num cantinho assim. Você tem que estar sempre olhando para o seu objetivo e para a sua pergunta de pesquisa, porque senão você se perde, você foge do tema. Então, assim, quando você for elaborar a sua discussão, olhe sua pergunta de pesquisa. Se a sua pergunta de pesquisa foi, por exemplo, quais os principais fatores para a mortalidade por Covid-19? Então, se a minha pergunta da minha pesquisa era essa, quais os principais fatores para a mortalidade por Covid-19, os fatores de risco, lá nos meus resultados, eu vou trazer esses fatores, né? Lá nos meus resultados, eu vou trazer esses fatores. Lá na discussão, eu vou explicar como é que esses fatores causam a mortalidade. Ou seja, lá na minha pergunta de pesquisa, eu perguntei quais os principais fatores que levam à mortalidade por Covid-19. Aí lá nos meus resultados eu disse que as pessoas com doenças crônicas, né, as pessoas que ingerem bebida alcoólica têm uma maior taxa de mortalidade. E aí lá na discussão eu vou explicar por que a pessoa que tem uma doença crônica, por que a pessoa que ingere bebida alcoólica ela tem essa alta mortalidade. Está dando para entender, pessoal, a estrutura normalmente que vocês vão seguir? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, beleza? Vou dar uma olhadinha no chat. Um estudo epidemiológico, se for um estudo original, ele é considerado uma pesquisa primária. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Pessoal, vocês podem fazer perguntas, se tiverem mais perguntas, aí quando for no finalzinho eu respondo, beleza? Vocês podem ficar online, que aí no finalzinho eu respondo todas as dúvidas, aí se quiserem ligar o microfone também no final e fazer perguntas aí, eu estou à disposição, tranquilo? Então, assim, a discussão, você vai se pautar nisso. Essa é a ideia inicial. Então, sem isso, você não vai conseguir montar a sua discussão. Quando você for escrever ela, já coloca aqui na sua frente o seu objetivo e a sua pergunta de pesquisa, porque é aquilo que você vai explicar na discussão. Tudo bem? Danilo, tudo bem. Então, entendi essa parte. E aí, o que é que eu não posso fazer de modo algum? Esquece isso que eu vou fazer isso para vocês. Mas aí, é importante eu dizer isso, porque eu já vi muitos casos de muitas pessoas que acabaram fazendo, né, esse tipo de coisa lá no referencial teórico. Aliás, lá na discussão. Então, o que é que você não pode fazer de modo algum na sua discussão? Você não vai montar um novo referencial. E eu estou dizendo isso daqui, não é que eu esteja dizendo que você vai conscientemente fazer um novo referencial. As pessoas acabam fazendo isso de uma maneira quase que involuntária. Porque você começa a escrever lá sem um destino, e aí você começa a falar de qualquer coisa. Por exemplo, eu vou utilizar esse exemplo que eu falei anteriormente, o caso de quais fatores levam à maior mortalidade por Covid. Imagine que a minha pergunta é essa, quais os fatores levam à mortalidade por Covid? E aí lá nos resultados eu trouxe lá, por exemplo, 3 fatores, vamos supor, doenças crônicas, né, bebida alcoólica e, sei lá, um fator genético. Então, esses 3. E aí, lá na discussão, eu não comento esses 3 fatores. É um erro que muitas pessoas fazem. Simplesmente, eles ficam jogados ao léu lá nos resultados. E aí, isso é um erro. Porque as pessoas, por exemplo, nesse caso, podem acabar trazendo o que é o Covid-19, que tantas pessoas já se vacinaram, que tantas pessoas já morreram. Ou seja, mas eu não estou explicando, respondendo a minha pergunta de pesquisa, que era falar quais os fatores que levam à mortalidade.
Então, se eu faço uma pergunta, por exemplo, assim, por que é que essa caneta é preta? Então, eu vou dizer que é por causa da tinta. Então, lá na discussão, você vai explicar sobre a tinta, por que que a tinta faz a caneta ser preta. Você não vai dizer, contar a história da caneta, né? Você não vai dizer quando ela foi inventada, desde quando o pessoal utiliza ela, porque quando você faz isso, você está fazendo um novo referencial. E isso daí nada acrescenta. Por que que isso é muito importante? Porque isso é um erro muito... Às vezes a pessoa faz uma pesquisa muito boa, faz um bom delineamento, tem um bom objetivo, faz uma coleta de dados muito boa, faz uma estatística legal lá, gera gráficos, tabelas, e aí, quando chega nos resultados, a pessoa não explica seus resultados, faz um referencial lá, traz definições, né, que é o que é para você não fazer, traz definições, traz um contexto histórico que fica muito vago, a pessoa acaba fugindo da sua pergunta de pesquisa, ou seja, você sempre tem que ter em mente, quando você for escrever essa discussão, a sua pergunta de pesquisa e o seu objetivo. Porque são elas que são esses itens que vão nortear, tá, a escrita da sua discussão. Então, assim, algumas pessoas acabam fazendo isso, acabam fugindo do tema. E aí, pessoal, isso é o que leva à reprovação do seu artigo científico na revista. Isso é o que faz muita gente escrever o seu artigo científico, ter todo um trabalho lá na graduação, lá no mestrado, lá no doutorado, ter todo um trabalho, envia para um monte de revista científica e as revistas só recusando. E aí, quando você vai olhar o artigo da pessoa, né, eu faço diversas consultorias também, e aí, porque às vezes as pessoas chegam para mim assim, Danilo, não consegui publicar o meu artigo. Né? Vocês podem verificar no meu Lattes, que aí eu tenho vários artigos publicados, pesquisa epidemiológica, revisão de literatura, então eu já tenho uma certa experiência sobre isso. E aí, quando eu vou olhar o artigo da pessoa, o artigo está dessa forma que eu estou falando. Então, às vezes, as pessoas têm um conjunto de dados muito bom, mas a pessoa não soube explicar, não soube argumentar, que é isso que basicamente você faz na discussão, você não soube argumentar como aqueles dados explicam o seu tema. Então, é isso que você tem que ter em mente. E uma outra coisa que o pessoal erra bastante, tá? Uma outra coisa que o pessoal erra bastante é basicamente fundamentar a discussão em dados que não estão nos resultados, em dados que não existem. Então, por exemplo, se você trouxe lá nos seus resultados 3 fatores, lá na discussão você vai explicar esses 3 fatores. Você não vai levantar novas hipóteses, você não vai trazer dados novos, porque essa não é a hora. A hora de você colocar dados é lá na parte de resultados. Na discussão, você vai simplesmente explicar esses dados, por meio da sua experiência, por meio da literatura já existente. E, assim, é importante você citar. Eu já vi vários professores, de uma maneira errônea, dizendo assim, na discussão você não precisa trazer citação, você só coloca lá a sua opinião. Isso não existe, tá? Imagina eu tentando provar para vocês alguma coisa e eu só dando a minha opinião, só dizendo a minha opinião. Isso que eu estou falando para vocês aqui, ele é uma junção de um monte de teoria de vários livros. Então, aqui é um resumo, um supra-sul de várias teorias acumuladas ao longo de vários anos. Então, eu não estou falando isso daqui com base no meu achismo, né? Por exemplo, imagine eu tentando convencer vocês simplesmente com base no que eu acho. Então, seria ficar uma coisa muito vaga. Se você faz isso no artigo científico, a possibilidade de você publicar esse seu artigo ela é muito baixa, tá? Porque nenhuma revista ela vai aceitar uma explicação sobre algo que ela é fundamentada em coisas aleatórias, né? Simplesmente ao léu. Então, assim, algumas recomendações, tá? E aí eu vou colocar alguns exemplos de como é que você pode estar elaborando essa sua discussão. Tranquilo? Então, assim, uma recomendação inicial, que muitas pessoas me perguntam, né? A discussão, ela não precisa ser grande, tá? Quando eu digo que ela não precisa ser grande, você tem que se adequar ao tipo de estudo que você está elaborando, né? Se é, por exemplo, uma monografia, ela vai ter, em média, aí, de discussão de 5 a 10 laudas, tá? De 5 a 10 laudas, isso vai depender muito do tema também. Então, isso daqui é de uma forma geral. Se for um artigo científico, né? Se for um artigo científico,
ele vai ter em média aí de 2 a 5 laudas, tá? Porque a gente considera que um artigo científico, ao todo, ele tem ali entre 9 a 15 folhas, tá? 15 páginas no máximo. Se o seu estudo é uma dissertação, uma tese, aí você vai ter que ter um pouquinho mais de laudos aí, entre umas 20 ou 30, tá? Porque teses e dissertações, que é lá do mestrado, lá do doutorado, então subtende-se que a sua pesquisa ela é muito maior. E aí você vai precisar de mais discussão, de mais argumentos, tá? Para provar aquilo. Mas em trabalhos um pouco mais enxutos, como é o caso de uma monografia, um artigo científico, geralmente está em torno dessas laudas. Então, não precisa ser grande, porque quando você faz uma discussão grande, você acaba sendo muito prolixo, né? Você acaba falando a mesma coisa várias vezes, e isso não é legal. Você tem que usar, basicamente, o seu processo argumentativo. Ou seja, você tem que ter em mente duas coisas. Que quando você for elaborar a sua discussão, você tem que olhar, né, para o seu objetivo, você tem que olhar para a sua pergunta de pesquisa para você escrever especificamente sobre aquilo, mas ao mesmo tempo você tem que estar em mente que você está escrevendo algo que alguém vai ler e que esse alguém que vai ler, você tem que pensar, entrar na cabeça do leitor e pensar assim, eu tenho que convencer esse cara que realmente esses dados eles são verdade, que realmente esses dados eles são aplicáveis. Então, é como se você estivesse trazendo uma série de argumentos. Aí, de onde é que vão surgir esses argumentos? Da sua experiência, da experiência de outras literaturas, né? Outros autores que falaram sobre aquele tema. Então, é tudo isso que junto vai compor esse processo argumentativo e aí, consequentemente, gerar a sua discussão. A sua discussão você pode tanto dividir em tópicos, né? Normalmente, quem vai fazer aí uma monografia, por exemplo, acaba dividindo em tópicos para ficar mais separado, às vezes dividir em categorias, né? Pode ficar legal, quando é um trabalho um pouco maior. Quando é um artigo científico, não é muito comum, tá? Nós dividimos em tópicos, normalmente a gente faz de uma maneira mais direta mesmo, né? Discutindo ali todas as etapas, né? Todos os processos, que são argumentos para tentar explicar aquilo que você está trazendo como tema da sua pesquisa. E, assim, utilizar sempre o bom senso, né? Então, não fazer críticas, né? Algumas pessoas acabam, eu vou falar sobre políticas públicas. Aí acabam falando de esquerda e de direita, né? Ou seja, coisas que não vão contribuir para aquele processo. Mas, por exemplo, quando você vai escrever de uma maneira científica, é bacana que você não tem que como é que eu quero colocar? Não é problematizar, mas polemizar, né, aquele tema. Você não pode querer dar aquele tom polêmico, porque isso, ao invés de ajudar, vai atrapalhar muito, tá? O seu direcionamento em relação a essa discussão. Tudo bem? Então, assim, eu falei várias coisas, tá? De uma maneira geral, espero que algo tenha ficado aí para vocês. Então, eu falei várias coisas do que é que você vai fazer e do que é que você não vai fazer em relação a essa sua discussão. E agora eu queria trazer para vocês uma certa estrutura, assim, para você anotar e tomar na vida de vocês, né? Pega um carvão aí, escreve na tua parede, escreve em algum local aí, para quando você for elaborar essa discussão, você olhar para essa estrutura e aí você seguir mais ou menos essa estrutura para você ter uma discussão bem feita, além de seguir aquelas recomendações que eu falei agora. Novamente, isso daqui é uma receita de bolo, então não necessariamente é o 100% certo, né? O que 100% dos casos vai funcionar. Mas, como eu disse, por minha experiência, é o que funciona para a publicação, para a aprovação de trabalhos científicos de uma forma geral, em grande parte dos casos. Então, assim, a estrutura da sua discussão, ela geralmente vai girar em torno disso. Primeira coisa que você vai fazer, nos primeiros parágrafos ou no primeiro parágrafo, como eu falei anteriormente, você vai expor os resultados iniciais, ou seja, você vai chamar a atenção para os principais dados que você encontrou. E aqui eu coloquei só um exemplo, tá? De uma forma geral, eu sou da área da saúde, então eu coloquei aí um exemplo meio que da área biológica mesmo, mas que aí você toma por base o que você vai fazer da sua área, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai demonstrar os seus principais dados.
Então, eu coloquei como se fosse assim, ó, os dados obtidos no presente estudo demonstram que o tratamento X mostrou ser positivo para o tratamento da doença Y. Os efeitos positivos observados foram consistentes e se mantiveram inalterados frente a diferentes procedimentos de controle, tais como X, Y, Z. Tá? Então, aqui, basicamente, eu trouxe meu principal resultado. Eu fiz uma intervenção, imagine que a gente está falando aí de infecção pelo coronavírus, e eu inventei uma medicação nova. Então, eu trouxe o meu principal resultado, ou seja, eu disse que o tratamento ele foi positivo. No segundo parágrafo, ou nos parágrafos seguintes, eu já posso mostrar quais são as implicações desse meu resultado. Ou seja, esse resultado que eu achei, o que ele significa, né, afinal? Ou seja, para que ele serve? Então, você já vai apontar isso. Como eu fiz aí, eu coloquei, ó, o conjunto de achados indicam que, nas circunstâncias e limitações bem definidas, né, essas limitações é um outro item que você vai precisar colocar nas pesquisas, os artigos científicos, as revistas estão pedindo demais, né, que você coloque as limitações, né, para a sua discussão. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eu coloquei, o conjunto de achados indicam que nas circunstâncias e limitações definidas no presente estudo, o tratamento X tem potencial de beneficiar os pacientes portadores da doença, né, sem apresentar alguns efeitos adversos, ou menor custo, ou tempo, alguma coisa dos tratamentos convencionais. Ou seja, eu trouxe meu principal resultado, eu trouxe para que aquilo é importante. Né? Olha a estrutura do negócio. Ó. Trouxe meu principal resultado, trouxe por que aquilo é importante, como é que aquilo tem implicações, né, dentro daquela minha temática. E aí, logo adiante, é que eu entro naquelas questões que eu estava falando agora. Você já trouxe seus principais resultados e agora você vai comparar esses resultados. Note, eu falei agora há pouco que você pode fazer a comparação desses resultados, mas aí você não vai ficar só nessa comparação, porque aí não é uma discussão. Então, assim, algumas pessoas erram, né? Pegam essa recomendação para si, mas aí faz só ela. Se você faz só ela de uma maneira isolada, você está cometendo um erro. Porque simplesmente, se eu pego meus resultados e eu só saio comparando com resultados de outra pesquisa, isso daí não é uma discussão. Né? Eu não estou explicando para você absolutamente nada. Eu só estou fazendo uma comparação entre os dados que eu encontrei e os dados que outros pesquisadores encontraram. Então, é uma coisa que você deve fazer, mas você não deve fazer só ela. Algumas pessoas dizem assim, a discussão é só você comparar os seus resultados com os resultados de outra pesquisa. E aí você vai colocar lá, no meu estudo eu encontrei 20%. No estudo de fulano de tal, eu encontrei 25%. Então está parecido e você disse que está tudo bem. Então, não é bem assim, tá? A discussão ela não é só isso. Então, você vai fazer uma comparação até para você criar uma autoridade e dizer, olha, meus resultados, eles deram aí conforme outras pesquisas obtiveram. Ou pode ser uma coisa diferente, né? Como eu disse anteriormente, os seus resultados, eles não precisam ser igual de ninguém. Quando dá diferente, aí é que é legal. Porque você tem a oportunidade de, na discussão, você explicar por que foi diferente, tá? Então, assim, se o seu resultado ele foi diferente de outros estudos, fique alegre com isso, né? Dê graças a Deus que ele deu diferente, porque você tem uma arma ali, um potencial muito grande de, caso você desenvolva uma boa discussão, você conseguir explicar publicar esse seu artigo. Então, é como eu coloquei aí, você vai fazer uma comparação. Eu coloquei um exemplo fictício. Os efeitos observados são compatíveis com o aumento da condutância do canal de sódio, tá? Mediado pelo aumento da expressão da proteína Z. As medidas da expressão, aí você aponta para os seus resultados, que você colocou lá numa figura, num gráfico, alguma coisa, corroboram essa hipótese. Aí você pode colocar outros estudos. Ó, esse estudo realizado em roedores, em um estudo, né, realizado com outra população, em um outro país, aí você coloca o fulano de tal, coloca o ano, né, coloca a referência, demonstraram efeitos similares ou efeitos diferentes, né, então você pode estar trazendo essa questão. Mas, como eu disse, não somente ela, fique esperto, você não vai fazer só uma comparação com outros estudos, porque isso não é discussão. Então, olha só a minha discussão. Eu trouxe meus principais resultados, disse como é que isso daí serve, fiz uma comparação com outros estudos, e aí entra a parte que eu considero assim a cereja do bolo da sua discussão.
que é justamente você fazer, olha só, a sua explicação, a sua argumentação dos fatos que aconteceram. Que note o que é que a gente fez até agora. Você trouxe os resultados, tranquilo, foi o que você achou. Você trouxe para que aquilo serve, tranquilo, fiquei ciente. Você já trouxe que os seus resultados, eles são similares ou diferentes a outros estudos, né? Tranquilo. Agora você vai explicar aqueles dados que você encontrou, como é que eles explicam o seu tema. Essa é a hora principal que você tem que ter em mente e que você tem que ficar olhando assim, ó, para a sua pergunta de pesquisa e para seu objetivo. Porque é neles que você vai ter que dar essa argumentação desses fatos. Se você colocou lá, eu não sei se tem alguém da educação aí, mas para mudar um pouco a questão da saúde, imagino que você diga assim, quais os principais fatores que levam as pessoas a não aprenderem os conteúdos de uma maneira adequada no ambiente EAD? Então, se você perguntou quais são esses fatores, aí lá nos resultados você trouxe esses fatores. Ou seja, a pouca atenção, você trouxe a questão do acesso a uma internet boa. Então, você trouxe alguns fatores. E aí, na discussão, nessa parte de explicação e argumentação, você vai explicar por que é que o acesso à tecnologia pode limitar a aprendizagem. Aí você vai explicar, de acordo com a sua percepção. Você pode trazer um autor, segundo o autor fulano de tal, né, ele em outra pesquisa, em outro país, já viu que a deficiência de acesso à tecnologia pode dificultar o processo de comunicação e aprendizagem. Então, é algo que você vai ter que ter ideia, essa é a principal parte que você vai fazer, você vai trazer argumentos, tanto da sua contribuição, ou seja, da sua vivência, mas também de outros autores, né, de artigos científicos, de livros e etc. Tudo bem? E aí, por último, é interessante você apontar as principais limitações do seu estudo, ou seja, as principais limitações da sua pesquisa. Ou seja, quais foram as limitações? Se foi uma revisão de literatura, aí as limitações elas podem ser uma pequena quantidade de estudos somente em outro idioma. Se for um estudo de campo, por exemplo, você teve dificuldade de acessar acessar as pessoas, de fazerem perguntas, né, e etc. Então, você vai apontar suas principais limitações. Muitas pessoas acham que trazer a limitação para a sua pesquisa, ela é uma coisa que vai prejudicar o seu estudo, mas não é, muito pelo contrário. É algo que vai nortear para que quando outras pessoas forem realizar pesquisa semelhante, ela consiga contornar um pouco dessas limitações e aí desenvolver, às vezes, uma pesquisa, inclusive, melhor. Tudo bem? Então, assim, essa é a estrutura geral, tá? E aí você pode finalizar, né, trazendo de novo os seus principais resultados. Você vai fazer uma coisa semelhante à conclusão, mas é para você dar um fechamento, né, em tudo aquilo que você discutiu. Olha só, você trouxe os principais resultados, disse para que é que servia, fez uma comparação com outros estudos, explicou, né, trouxe uma teoria sobre aqueles dados, apontou as limitações e aí você chegou a alguma coisa, né? Ou seja, a que conhecimento você chegou. E aí eu coloquei um trechinho aí, ó, em resumo, os resultados obtidos suportam o conceito de que o tratamento X tem efeito positivo sobre a doença Y, indicando se essa abordagem com uma alternativa adicional para o manejo dos pacientes. Caso sejam confirmados, o tratamento empregado nesse estudo abre novas perspectivas para terapêuticas, né, para o controle de uma condição de extrema importância em termos de saúde pública. Então, eu coloquei em saúde, mas aí você vai ter que ter uma ideia que aqui você vai finalizar de uma maneira geral. É claro que ainda vai ter a conclusão, as considerações finais, que é onde você vai realmente fazer o fechamento. Responder realmente a sua pergunta de pesquisa de uma maneira bastante objetiva, responder ao seu objetivo, mas aqui no final, depois do que você faz as limitações, muita gente deixa as limitações como último parágrafo, mas você pode fechar, né, trazendo os seus principais resultados. Tranquilo, pessoal? Então, se não tem mais dúvidas, eu acho que basicamente é isso por hoje. Eu agradeço demais a participação de cada um de vocês, né? Sabe como eu fico feliz? Essa é uma nova modalidade de curso agora. Então, fica ligado sempre lá no Instagram, sempre nas redes sociais, que os cursos eles vão ter poucas vagas, 100 vagas, 150 vagas, e aí quem chegar primeiro é quem vai chegar nesses cursos. Beleza? Então,
Eu agradeço demais pela participação de cada um de vocês. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite e até mais.